A gente segue agora com notícias importantes do dia. O Partido Liberal, que abriga Jair Bolsonaro, considera a investigação que apura a venda ilegal de presentes oficiais como o caso mais sério e complicado envolvendo o ex-presidente até agora. Segundo a apuração da analista Renata Agostini, essa avaliação veio após um alerta feito pelos próprios advogados de Bolsonaro à cúpula do partido. De acordo com o time jurídico do ex-presidente, o número de casos que envolvem Bolsonaro já se aproxima de 600, mas esse das joias, especificamente, é o que apresenta o maior potencial de danos. Estamos aqui então para esse primeiro bloco de debate com Caio Coppola, José Eduardo Cardoso. Boa tarde, bem-vindos. Vou direto à pergunta. Hoje eu começo pelo Zé. Você concorda que essa investigação pode ser a mais complexa envolvendo o ex-presidente e principalmente, por quê, Zé? Bom, boa tarde, Luciana. Boa tarde, Caio. Eu não diria que essa seja a mais complexa, mas é aquela que é mais fácil das pessoas entenderem. Isso acaba trazendo duas consequências. A primeira delas, nestas horas, fica difícil formular um discurso que explique o que está acontecendo pela ótica daqueles que querem se defender. Ou seja, muitas vezes, vamos pegar um exemplo, nós temos lá situações de corrupção, de desmandos que envolvem falcatruas, até com números mais elevados, em situações de empresas estatais ou qualquer outra coisa que envolva certas artimanhas financeiras. É difícil da sociedade entender muitas vezes e fica fácil construir um discurso de defesa, mesmo que seja inconsistente do ponto de vista técnico. Mas a dúvida, ela acaba sendo colocada na população. Neste caso, é uma coisa que salta aos olhos, né? Quer dizer, ou seja, as joias não são do presidente, as joias pertenciam ao país, são bens públicos e foram indevidamente vendidas. Ou seja, tentava-se vender patrimônio público e justamente pessoas que diziam que eram honestas, probas, que sempre respeitavam o dinheiro público acima de tudo. Mas depois nós temos uma tentativa de encobrir a situação. Ou seja, o advogado do presidente vai aos Estados Unidos para recomprar a joia para dar ao Tribunal de Contas. Arrependimento? Não. Tentativa de encobrir-se. Por quê? Porque não falou-se que se tinha vendido. Omitiu-se esse fato. Quem se arrepende diz o que faz. Claro, ele não disse simplesmente que estava devolvendo. Não contou-se a artimanha toda. Isso tudo está sendo percebido pela sociedade. E diria até absolutamente embasbacada. Por duas razões. Primeiro, que é um nível de asnice, de estupidez, de despreparo, de descompromisso com a coisa pública que chega a ser alarmante. Não é? Então, isso traz danos à imagem. A prova disso é que o próprio Jair Bolsonaro silencia, ele não sabe o que falar. Ele não sabe se ele vai culpar os outros, e aí corre o risco dos outros ficarem muito irritados com a postura dele, e aí falarem aquilo que efetivamente sabem, ou se ele, então, ele cria uma história, mas que história ele vai criar? Não tem história possível, factível, que explique esse conjunto de lambanças, trapalhadas, ilegalidades e imoralidades que estão permeando a situação. Portanto, dos 600 acusações que pairam contra Bolsonaro, essa talvez tenha um dos efeitos mais corrosivos na opinião pública. É claro que isso é conjectura, vai ter que se medir por pesquisa, vai ter que se medir pelos critérios normais de aferição disso. Mas, em tese, potencialmente, Luciana, esse é um dos mais graves problemas que atinge o presidente, que sempre cultivou a ideia de que sou probo, sou honesto, sou pobre, etc. e tal. É uma situação delicadíssima para ele. Isto, aliás, é o que justifica o seu silêncio até agora. Muito bem, Caio Coppola, você concorda que essa investigação pode ser a mais complexa envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e por quê? Olha, nós falamos sobre isso ontem, né? Porque eu acho que o diferencial dessa ação em relação às outras é que ele pode permitir, dependendo da interpretação e, obviamente, das provas que surgirem, né, com a investigação, pode trazer ainda a figura do peculato culposo. Né? Então, nós tratamos disso aqui, né? E isso, como o Zé colocou, são figuras jurídicas mais complexas. Por exemplo, o Código Penal fala, no parágrafo 3º,
né, que tipifica esse crime, ele diz o seguinte: no caso de haver reparação do dano, né, se ele precede a uma sentença recorrível, extingue-se a punibilidade. De qualquer forma, o crime ainda existe. Ou seja, a linha de defesa, eu imagino, do presidente Bolsonaro, ela está orbitando pelo desenrolar das coisas nesse sentido. Primeiro, de alegar que o presidente desconhecia, né, o que estava sendo realizado, né, e se ele conhecia, que ele não teve a intenção de cometer o crime ou de viabilizá-lo, etc. e tal. E, na pior das hipóteses, isso ser a forma culposa do crime, onde a punibilidade é extinta se o bem for retornado, que é o que aconteceu, pelo menos na grande maioria dos casos, em relação a esses bens que podem totalizar aí cerca de R$1 milhão, né? É sobre isso que a gente está falando. E a gente sabe muito bem, até pela história recente aqui do nosso país, que o fato de um crime não ser perseguido pelo Estado, né, ele não limpa a biografia, né, do autor desse crime, né? Você pode ter aí N anulações penais, você pode, enfim, ter a pessoa reabilitada eleitoralmente, ela ainda vai, enfim, caminhar pelas ruas do país e ouvir gritos de ladrão, né? Enfim, é assim que a coisa acaba funcionando e, nesse sentido, eu concordo com o Zé que o prejuízo de imagem pode ser gigantesco para o ex-presidente da República. Muito bem, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, saiu em defesa de Jair Bolsonaro nas redes sociais. E nesta segunda-feira, Valdemar da Costa Neto fez uma postagem afirmando que o ex-presidente Jair Bolsonaro é um homem honesto e sério, mas sem mencionar diretamente o inquérito das joias. E isso, é claro, bate exatamente com tudo que vocês estão falando aqui. Você acredita, Zé, que Bolsonaro pode eventualmente perder apoio do próprio partido, o PL? Olha, em primeiro lugar, o Valdemar da Costa Neto é um político habilidosíssimo, né? Você veja que a nota dele é muito habilidosa. Ele sai da defesa de Jair Bolsonaro, mas não tem nenhuma narrativa. Ele não explica os fatos, ele não pode explicar, porque não tem explicação nesse momento que consiga tirar Jair Bolsonaro e aqueles que o cercam dessa sinuca. Então é uma nota habilidosa do PL. Valdemar também tem uma característica histórica, ele não costuma abandonar os barcos, ele costuma sempre levar as pessoas que estão com ele e enfrentar situações. Então eu não sei qual será a postura do Aravante diante do agravamento da situação do PL. Mas eu acho que os parlamentares que apoiam o Jair Bolsonaro tendem a sentir o efeito da corrosão que pode acontecer na sua base. Isso é fato, ou seja, os parlamentares eles ficam diretamente atingidos pela opinião pública. Quando você quebra certas situações de respeitabilidade de um líder, isso afeta a moral da tropa e a tropa começa a desandar. Então, eu acredito que, a continuar nesta situação, a tropa de defesa de Jair Bolsonaro terá sua moral reduzida e mais, poderá haver dispersão na sua base de sustentação. Acho que é o momento talvez mais delicado de todos, porque quando você não tem, na política, é uma verdade inexorável, quando você não tem discurso para apresentar, você está à beira do abismo, porque você sempre tem que ter um discurso que as pessoas que querem acreditar em você se apoiem nele. Nesse caso não tem. Qual é o discurso? Ele é honesto. Bom, mas e os fatos? E as situações? Ninguém explica, não há discurso. É de uma tal gravidade e mais, é tão absurdo a maneira com que eles se processaram, que eles produziram provas contra ele mesmo, que somente uma sensação de impunidade absoluta que pode ter levado a isto, não é? E posso estar enganado, mas a sensação que tenho é que mais coisas devem aparecer, não é? Porque nós temos ainda investigações em curso, não é? Não precisa ser muito vidente para perceber que se chegaram a esse nível de situações, vão ter mais coisas que vão aparecer. E aí atingindo Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, e isto vai ficando na opinião pública muito difícil de efetivamente ser explicado por qualquer discurso. É grave. Eu acho que o bolsonarismo passa nesse momento pelo mais duro golpe que sofreu ao longo desse tempo, e olha que não foram poucos.
E talvez ainda faltem muitos, mas este é muito delicado para a sobrevivência de uma credibilidade política a Jair Bolsonaro. Muito bem, Caio Coppola, você acredita que o Jair Bolsonaro pode eventualmente perder o apoio do próprio partido, o PL? Eu acho improvável, até porque o exemplo que o Zé citou, ele não se sustenta na prática. Né? Você tem aí lideranças políticas à frente de escândalos bilionários de corrupção que se reabilitaram eleitoralmente. Então, assim, nada como um dia após o outro. Então, você tem uma situação, Zé, na verdade, que é fácil das pessoas entenderem. Né? O difícil é entender o peculato culposo e a existência do crime cuja punibilidade é extinta. Não, isso é complexo. Agora, o fato de que a pessoa recebeu uma joia como chefe de Estado, fez uma venda, né, suposta venda, ou anunciou, ou esse tipo de coisa, e depois, no momento em que isso começa a ter algum problema de imagem ou problema jurídico, a pessoa repõe esse bem, isso é fácil de entender e certamente na escala, né, vamos dizer assim, do imaginário popular de gravidade, isso é muito menor, né, do que assaltar os cofres públicos, superfaturar contratos, né, financiar eleições para se perpetuar no poder. Né? Então, assim, dá para imaginar, sim, uma sobrevida ao bolsonarismo. Né? A gente teve casos muito piores de corrupção relacionados ao atual presidente da República. Né? Não tem nem comparação. Obviamente, tudo tem que ser investigado e punido dentro do rigor da lei. E provavelmente esse silêncio eloquente, a análise do Zé é muito própria nesse sentido. Esse silêncio eloquente na fala, essas ausências, né, que se notam na fala do Valdemar Costa Neto, é justamente pelo que ele colocou. As investigações ainda estão em curso, né, e vai saber o que vai ser descoberto aí, né, nas mensagens privadas de pessoas que ocupavam aí altos cargos. Né? Vai saber o que aconteceria se fosse quebrado o sigilo de lideranças do atual governo. A gente não tem como saber, eles são políticos habilidosos, como foi colocado, eles não vão colocar a mão no fogo deles por ninguém, não pelo menos relacionado a fatos específicos. Né? Eles sempre querem ter aí a oportunidade de uma narrativa de saída, né? Vamos dizer assim. Mas o ponto é o seguinte, a seletividade com que as informações são colocadas no debate público gera mesmo essa ansiedade e isso tem caráter político. Né? Isso é claramente intencional para desgastar a imagem, né, política do investigado. Né? Não há outra razão, né, para essa seletividade nas informações que são veiculadas e é uma pena, né, você vê a instrumentalização de instituições de investigação e também do Poder Judiciário para esse tipo de prática de natureza essencialmente eleitoral. Ô, Zé, a gente tem uma base bolsonarista, e aí eu falo dos eleitores, que é praticamente inabalável, está sempre junto do ex-presidente Jair Bolsonaro, independente do que aconteça. Sendo esse um escândalo, um possível escândalo de corrupção, e isso é muito caro ao bolsonarismo, né, a pauta anticorrupção, você acha que essa poderia, diante das investigações, obviamente, depois de confirmados os fatos e diante dessas evidências, poderia afetar diretamente essa base inabalável do bolsonarismo? Antes de responder a pergunta, Lu, alguns pontos. Peculato culposo. Isso é doloso. Dolo, má fé, saíram vendendo as coisas que sabiam que não podiam vender. Onde é que está a culpa? Onde é que está a negligência, imprudência e imperícia? Talvez a negligência, imprudência e imperícia exista na obra de construção do delito. Né? Aí foram imprudentes, deixar e-mails lá na lixeira. Aí realmente né? Foram talentosos na culpa. Agora, o crime é obviamente doloso. Não tem como, a meu ver, construir qualquer coisa culposa no caso desse tipo. Um outro dado, eu não vejo, Caio, nenhuma diferença entre assaltar cofres públicos e uma joalheria pública. É o patrimônio público que está sendo assaltado, Caio. O valor é o mesmo do ponto de vista do delito, do bem a ser protegido. Eu fui lá, assaltei uma joalheria, diferente de assaltar um banco. Não tem diferença. Isso parece claro, é cristalino do ponto de vista daquilo que está sendo colocado. E também quero colocar o seguinte, dizer que nesse caso está havendo uma instrumentalização da investigação
me desculpe, os fatos borbulham. Os fatos estão escancarados, ninguém instrumentalizou nada. Os trapalhões resolveram fazer as trapalhadas, não é? Ou seja, como é que começa a investigação? Vem lá uma joia do exterior e traz, a Receita fala, peraí, não dá para entrar com esta joia aqui. Aí a joia é apreendida. O chefe da Receita, curiosamente, manda liberar. O funcionário fala, não vamos liberar não. É aí que começa. Quem instrumentalizou o quê? Nada. Aí começa a fazer esse conjunto de situações de investigação que tem uma clara associação com todo o conjunto de pessoas que estava articulando aquele golpe investigado, inclusive com a possibilidade de arrecadação de recursos para esse golpe. Ou seja, é tudo, não há instrumentalização nenhuma. O que existe são fatos que realmente estarrecem a população brasileira e que ninguém precisou ser orientado para investigar, porque as próprias pessoas produziram provas, indícios e fatos contra elas próprias. É isso, não estou vendo nenhum arbítrio estatal. Ao contrário, estou vendo uma investigação correta, bem posta, cuidadosa, né? Veja só, Caio, eu li um artigo recentemente do ilustre professor da Universidade de São Paulo, Miguel Reale, que falava que essa tentativa de pegar o relógio para voltar é uma tentativa de ocultação, pode configurar obstrução da justiça ou tentativa de obstrução da justiça e, portanto, daria margem à prisão preventiva. E veja, não é nenhuma pessoa que tenha um grande afinamento, considero muito um amigo, mas efetivamente não é uma pessoa que tenha a mesma visão ideológica que eu tenho, é um jurista que é respeitado, que é o Miguel Reale Júnior. Ou seja, esse tipo de coisa nos leva a demonstrar que não existe nenhum assodamento de investigação, nenhum aparelhamento investigativo. E o resultado, a meu ver, pode ser correr muito, mas muito mesmo, a imagem de Jair Bolsonaro. Claro, se ele conseguir, como outras pessoas que forem acusadas, demonstrar que os fatos não existiam, que o juiz foi parcial, que foi nulo, que era suspeito, aí trocam. Aí, quando vem o Supremo e fala, puxa vida, foi tudo errado. Aí ela consegue se redimir até se reeleger presidente da República. Mas nesse caso, Caio, eu acho que não vai ter jeito, porque não tem nenhuma condição desses fatos não serem exatamente aqueles que aparecem à luz do sol perante toda a sociedade brasileira. Muito bem, Caio, esse possível escândalo, agora já é um escândalo, mas esse desdobramento da investigação pode mexer com aquela base bolsonarista inabalável que tem como pilar a anticorrupção? Não, como eu disse, né, isso vai depender do que a investigação revelar. O que nós temos até o momento, não existe vínculo demonstrado cabal entre o presidente Bolsonaro e os fatos investigados. Não existe. Por isso que eu joguei aqui, eu ventilei a possibilidade, né, à luz de uma interpretação muito rigorosa, de peculato culposo, no qual a pessoa concorre para aquilo, mas sem intenção. Então, se não for provado que a ordem partiu do ex-presidente, se não tiver alguma coisa assim que definitivamente relacione a conduta dele com os fatos, no máximo é peculato culposo. Peculato culposo, a punibilidade é extinta com a reparação do dano, que é o retorno do bem. Então, eu fiz aqui simplesmente uma observação de natureza técnica. Agora, o que a base bolsonarista vai atentar é para a natureza das investigações. A gente não pode esquecer, isso está feito em qual âmbito? No âmbito do inquérito das milícias digitais. Qual é a fundação desse inquérito? Julho de 2021. Então, era para apurar, né, supostas ações de uma organização criminosa que supostamente, alegadamente, atuava contra a democracia em ambiente virtual, propagando ofensas e fake news, né, ataques e desinformação, e sua articulação em núcleos políticos de produção, publicação e financiamento. E aí, nesse âmbito, foram incluídas uma série de investigações completamente não relacionadas. Por exemplo, em maio de 2022, houve uma união de inquérito. Você pegou as declarações do Bolsonaro, questionando aí a segurança, né, do voto eletrônico, ou sugerindo o aprimoramento do voto eletrônico. Enfim, isso é passível de interpretação. Esse inquérito é fagocitado pelo inquérito das milícias digitais. Depois, tem várias outras situações dessas, mas o destaque principal, em maio de 2023, uma investigação sobre cartão de vacinação é incluído nesse inquérito. E é essa investigação do cartão de vacinação que enseja a pesca probatória e a apreensão de celulares e quebra de sigilo, que leva
a essas provas agora, ou provas ou indícios que levam agora a isso no caso das joias. Então, isso tudo está no inquérito das milícias digitais. Eu te pergunto, o que uma coisa tem a ver com a outra? Exceto que, eventualmente, são as mesmas pessoas envolvidas. Eventualmente. Uma coisa é o cartão de vacinação da filha do ex-presidente. Então, assim, é tudo no mesmo balaio com intenção de persecução penal. E a instrumentalização se verifica sim, no quê? Vamos dizer assim, na divulgação a conta-gotas de informação, né, de forma, inclusive, a monopolizar o noticiário. Você vê, nós estamos aí sob a égide do governo Lula III e só falando de Bolsonaro. E de uma questão, né, que, lógico, embora tenha impacto político e tal, o relevo dela, do ponto de vista de orçamento, de dano público, porque é diferente, Zé. O que foi feito no lulopetismo, aí sim foi um assalto aos cofres públicos, o dinheiro não voltou, Zé. Tem laudo da Polícia Federal falando do prejuízo da Petrobras. Vê quanto que a Petrobras desvalorizou. Os 6 bilhões que estavam lá no balanço da Petrobras voltaram para a empresa? Não. Na sua integralidade, não. A Lava Jato até tentou recuperar 14 bilhões de reais, né? Que tem gente que fala que esses crimes não aconteceram, né? Com o dinheiro que voltou. Mas tudo bem. Agora, a integralidade do dinheiro da corrupção não voltou, Zé. Pelo contrário. Tem declaração de ministro do Supremo Tribunal Federal falando que o Partido dos Trabalhadores teria caixa para se manter no poder até 2032. Isso foi falado, foi matéria do Jornal Nacional. Então, assim, não dá para comparar. Aqui a gente está falando, sim, é grave, é peculato, a pena, inclusive, é mais grave que de corrupção, mas, nesse caso de você retornar o bem, se ele é culposo, extingue-se a punibilidade. Uma análise simples, não tem comparação com roubar bilhões de reais de um país com as necessidades sociais que o Brasil tem, que essencialmente é roubar dinheiro de pobres. E ao contrário do relógio, esse dinheiro nunca voltou para o erário. Olha, 20 segundos para cada um, e porque o Caio está trazendo aqui uma argumentação, faz diferença o quanto se rouba, é isso, Caio, que você está tentando trazer? 20 segundos para o Zé e 20 segundos para o Caio, aliás, tá? Começar, se valores humanos e éticos não se medem pelo número de moedas, Caio. Nem as que vão, nem as que voltam. Está se falando só do relógio, não é só o relógio, é um conjunto de situações. Violência democrática, depredação da Praça dos Três Poderes. É um conjunto de situações que se associam com uma mesma organização criminosa e que se investiga se o dinheiro roubado aqui era para custear lá. É isso, a conexão é evidente. E dizer que Jair Bolsonaro não tem nenhuma relação nesses fatos... Como não tem? É o seu principal assessor de ordem. O assessor de ordem disse que o dinheiro era para ele. Ele pagava contas da sua esposa. As joias foram transportadas no avião presidencial. Sim. O seu advogado vai pegar lá o diabo do relógio, que não é a única joia que está colocada, e não é só peculato culposo. Me desculpe, tem lavagem de dinheiro, tem organização criminosa, tem possibilidade de corrupção. Por que recebeu esses presentes tão suntuosos? É o Código Penal quase que inteiro que está sendo investigado, cara. Sim. Não dá para esconder o sol diante de uma mera sombrinha dessa realidade. Caio, rapidinho. Bom, Zé, se você acha que pegar um relógio, vendê-lo, recomprá-lo e retorná-lo é a mesma coisa que roubar bilhões de reais, tudo bem. Na verdade, o nosso sistema penal discorda. As penas seriam aplicadas de forma diferente, inclusive agravadas em determinadas situações, atenuadas em outra. Nesse caso, Lu, não é a minha opinião, é a opinião do Código Penal. Fala que se você reparar o dano antes de sentença e o crime for praticado na modalidade culposa, extingue-se a punibilidade. Então, quem fez esse juízo de valor não foi o Caio. Eu estou só comentando, quem fez a lei foram outras pessoas, aliás, representantes populares. E é disso que a gente está falando aqui. Agora, certamente esses representantes populares, no caso de corrupção, aí sim, eles estipularam penas severas, especialmente para aquele caso em que o dano é irreparável à sociedade, sim, como é a corrupção de bilhões e bilhões de reais que a gente verificou em governos anteriores. Caio e Zé, guardem as argumentações para amanhã, porque certamente teremos ainda outros desdobramentos dessa operação e falaremos sobre isso também. Muito obrigada, então. Opa, quase que eu caio aqui ao vivo. Coitado do nosso Código Penal, Lu. Um beijo para você, um abraço. Tchau, Zé. Eu sei que amanhã a briga vai ser sobre essa última fala do Caio Coppola. Muito bem.